Boa noite a todos. Sou Alexandre Pavani, petiano do PET Paideia. Vou apresentar a live para vocês. A natureza humana na história a partir de Kant. Olá, professor Daniel. Boa noite. Olá, tudo bom? Tudo bom com Tá o me senhor? ouvindo direito? Estamos ouvindo o senhor bem. Eu vou fazer uma breve apresentação do senhor para a gente poder começar a comunicação. Ok? Tá bom. O professor Daniel, professor doutor Daniel Omar Pérez. Tenho uma honra, o prazer de apresentar a vocês. Licenciado em Filosofia pela Universidade Nacional do Rosário, concluiu ambos mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, realizou 2 estágios pós-doutorado, o primeiro na Michigan State University e o outro na Bonn Universität, que eu não vou usar para pronunciar o nome em alemão, na Alemanha, universidade. Ele atua como professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas e suas pesquisas atuais abordam temas sobre o sujeito e a linguagem a partir de Kant. É uma honra apresentar o senhor, concedo a palavra para a gente poder apreciar a comunicação do senhor. Vou colocar os fones de ouvido. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. O senhor me ouve bem? Perfeito. Tá bom, então. Eu fiz a apresentação do senhor, uma breve exposição do seu histórico acadêmico, e agora vamos lá para a apresentação do senhor sobre a natureza humana na história a partir de Kant. Estamos todos ansiosos. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, para mim é muito grato poder estar conversando com vocês aí, com o grupo, com as pessoas que estão entrando nesse encontro. Para mim é importante poder estar conversando com filósofos, com estudantes de filosofia, sobre um tema que faz parte de minha pesquisa. Eu gostaria de primeiro, já que não é uma conferência formal, como a gente faz quando está presencial, sino que mais um encontro de pesquisadores. O grupo claro. de vocês é um grupo de pesquisa. Então, eu gostaria de contextualizar. Hoje eu trabalho a questão dos juízos em Kant e das condições de possibilidade dos juízos em Kant, que permitem, de algum modo, ter acesso às condições de possibilidade da experiência cognitiva, moral, estética, histórica, política. Na verdade, esse trabalho que hoje eu faço dessa forma, e trabalho a natureza humana, começou mais ou menos no ano 1988, 89, trabalhando, lendo a Crítica da Razão Pura de Kant e começando a ver algumas questões. Eu tinha lido, tinha tido minha formação de filosofia na graduação, na época, em Rosário, e eu tinha uma parte de disciplinas que eram obrigatórias e boa parte das disciplinas que eram optativas, eram livres, e você podia fazer a disciplina que você queria. Então, eu me dediquei um ano com um professor que estudava Hegel, e estudamos a fenomenologia do espírito de Hegel. E a fenomenologia do espírito de Hegel, às vezes indo também à ciência da lógica de Hegel. O professor é o professor Villamor, um grande teórico do hegelianismo na Argentina, e esse ano me serviu para saber qual era o filósofo que eu não iria a seguir, que eu não iria levar adiante, que foi Hegel. Hegel me pareceu um grande filósofo, um filósofo genial. A fenomenologia do espírito e a ciência da lógica
acredito eu que, pelo menos até agora, são dois livros imprescindíveis, né? Me parece que tem livros que não vale a pena passar por la história da filosofia sem ter lido, né? E dois desses são a ciência lógica e a fenomenologia do espírito. Mas o que eu aprendi com Hegel também é que ele propõe uma espécie, a meu entender, de filosofia escatológica, uma espécie de filosofia de final dos tempos, né? Eu me lembro essa ciência da experiência da consciência, que é a fenomenologia, tinha começo, meio e fim, não? E esse fim era o saber absoluto. A ciência da lógica era uma ciência que, se bem colocava uma coisa que me interessava, que era a contradição se resolvia em uma superação. E isso é o que me perturbava um pouco. É por isso que aí fui a estudar Kant. Tentei regredir, tentei ir para trás. E em Kant encontrei alguém que, em vez de propor uma metafísica, ele se perguntava se a metafísica era possível como ciência. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, não? Eu havia visto vários filósofos, como estudante de filosofia de graduação, como vocês, onde se propunham explicar o que era a metafísica, qual era a metafísica certa, qual era o conhecimento certo. E o que me impressionou de Kant é que Kant, de algum modo, ele para e se pergunta: será que a metafísica ela mesma é possível como ciência? Aí eu pensei que talvez essa tenha sido uma boa pergunta. Antes de propor uma metafísica, perguntar se ela mesma é possível. É possível como saber objetivo, como saber que não depende de uma mera crença, ou que não depende de uma mera posição doutrinária. E para isso, Kant, na Crítica da Razão Pura, disse, bom, se a metafísica é possível como ciência, então deve poder funcionar como funcionam as outras ciências. Aí eu percebi que tinha outro livro menor que a Crítica da Razão Pura, que é Prolegómenos a toda metafísica futura. Prolegómenos a toda metafísica futura. A Crítica da Razão Pura, então, está escrita em 1781, né, a primeira edição. O Prolegómenos é mais tarde, mas de algum modo recoloca a pergunta e diz, bom, se a metafísica é possível como ciência, deve poder proceder como procedem as ciências. E o que é ciência para Kant? Bom, é um termo complicado, tem várias conotações, vários significados a palavra ciência em Kant. Mas ele se refere aí a umas ciências particulares, a física e a geometria e a matemática. Ele entende que na física, na geometria e na matemática, a ciência funciona a partir de proposições que são sintéticas e ao mesmo tempo a priori. Essa é uma invenção de Kant, né? É uma coisa interessante também, não? Na época de Kant, o conhecimento podia ser dito em proposições analíticas, a priori, né? E em proposições sintéticas, a posteriori. Posições analíticas a priori ou sintéticas a posteriori, empíricas. Ou analíticas ou empíricas, né? Mas as proposições analíticas são aquelas que o predicado já está contido no sujeito. E as proposições empíricas são aquelas que eu digo a respeito do sofá.
esse sofá é cinza, por exemplo. Essa é uma proposição sintética a posteriori, empírica. Essa mesa é de madeira. É uma proposição sintética a posteriori, empírica. Estou vendo que a mesa é de madeira. O círculo é redondo. Bom, o círculo é redondo seria uma redundância, é uma proposição analítica. O predicado está contido no sujeito. Kant disse, bom, não é a única forma. Existem proposições que são sintéticas, mas não são meramente empíricas. São a priori, mas não são meramente analíticas. E ele inventa uma terceira proposição. Proposições sintéticas a priori. Ele disse, por exemplo, que a proposição 7 mais 5 igual a 12 é uma proposição sintética a priori, não depende da experiência. Ao contrário, ela constrói a experiência. A proposição, os ângulos internos, a suma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. É uma proposição sintética a priori, não depende da experiência. Quer dizer, assim, não depende de eu ver, constatar no triângulo. Se a suma dos ângulos internos de um triângulo não dá 180 graus, o que está errada não é a minha proposição, é o triângulo. Então ele disse, isso é a priori, né? Não é empírico. Então inventa uma terceira proposição. Kant inventa muitos conceitos, isso é uma coisa interessante. Gilles Deleuze, no século XX, dizia que a filosofia, o filósofo, é um inventor de conceitos. Bom, Kant é um verdadeiro inventor de conceitos. Assim como Freud. Freud inventa, por exemplo, a causalidade psíquica inconsciente, né, para colher os fenômenos histéricos. Bom, Kant inventa os juízos sintéticos a priori, para poder determinar o progresso de uma ciência. E aí ele então diz que se a metafísica quer ser ciência, deve progredir como progride a ciência. Como progride a ciência? Com proposições sintéticas a priori. Então ele se pergunta quais são as condições de possibilidade de uma proposição. E esse é todo o trabalho da crítica da razão pura, né? Eu recordo que quando eu comecei a ler a crítica da razão pura, para mim foi um esforço. Eu li uma página, não entendi nada, li pela segunda vez, não entendi nada, li pela terceira, não entendi nada. E assim, hoje, depois de 1988, 89, até agora, eu leio a crítica da razão pura uma vez por ano. E todo ano eu descubro uma coisa que eu não tinha visto o ano anterior, né? Parece como um livro da areia de Borges. Borges tem um conto de ficção científica, onde ele abre um livro e sempre o livro abre em um lugar diferente, e o livro sempre é diferente, nunca é o mesmo. Bom, a crítica da razão pura parece o livro da areia de Jorge Luis Borges, não? Onde você vai encontrando coisas. E o primeiro que encontrei, lá naquela época, que me chamou muito a atenção, foram as categorias do entendimento. Se as proposições sintéticas a priori constituem a experiência, é porque tem categorias que são a priori, não são empíricas, não são categorias que eu tiro da experiência, senão que são categorias com as quais eu vou na experiência. Kant tinha aprendido isso de Hume. Hume dizia que a causalidade não era tirada da experiência. O conceito de causalidade, disse Hume, é um conceito que eu aplico na natureza, na experiência, e junto uma coisa com outra. Aí Hume vai dizer, eu junto por hábito, aí nós temos que entender bem o que é hábito, não é qualquer coisa. Mas Kant aprende a lição humiana de que eu vou com as categorias à experiência, e não é que eu tiro delas, né? Quando eu vejo que duas coisas se relacionam, eu aplico uma categoria de relação. Não é que eu tiro da experiência. E aí Kant entende que não é só com a categoria de causalidade, sino com todas as categorias que conformam a possibilidade de experiência. E ele diz que
a possibilidade de experiência se conforma com categorias de quantidade, qualidade, relação e modalidade. As categorias de quantidade são unidade, multiplicidade e totalidade. Veja bem, eu não tiro a categoria de totalidade da experiência, eu não tenho experiência de totalidade, mas se eu vou para a experiência com a categoria de todos, de muitos, de um, então, quantidade, unidade, multiplicidade e totalidade. Qualidade, relação, substância e coimplicação. Realidade, perdão, substância e coimplicação. Quantidade, qualidade, relação e modalidade. Perdão, quantidade, muitos, todos. Qualidade, realidade, negação e limitação. Relação, substância, causa e coimplicação. E, finalmente, modalidade, possibilidade, efetividade e necessidade. Essas 4 modalidades, com 3 categorias cada uma, compõem as 12 categorias com as quais eu construiria a experiência, a priori. Né? Não tiro o conceito de realidade, o conceito de negação, não são tirados da experiência, sino que, ao contrário, a experiência é construída com essas categorias. Não? Então, a partir de aí, eu comecei meu primeiro trabalho me perguntando de onde que ele tirava essas categorias. Porque para ele eram 12 e não 24, 37. Aí eu descobri que Kant entende que as categorias não são inatas, não? Sino que de algum modo são produzidas a partir das relações judicativas. Poderíamos dizer assim que para Kant a experiência cognitiva está dada na relação entre algo que é dado e um aparelho cognitivo que é capaz de ser afetado pelo que é dado e sobre o qual pode projetar operações judicativas, quer dizer, operações de relação sujeito e predicado. E a partir de aí, então, surgem as categorias de quantidade, qualidade, relação e modalidade. Então, esse foi o primeiro passo. O primeiro passo que eu fiz foi entender quais eram as categorias e de onde que se tiravam as categorias. Meu projeto de mestrado foi avançar em 3 ou 4 páginas que Kant escreve sob o título Esquematismo Transcendental, que é o lugar onde Kant explica a relação entre a categoria e o objeto. Como é que é possível aplicar a categoria a aquilo que me afeta, ao diverso da intuição, a aquilo que é o múltiplo da sensibilidade e que permite, de algum modo, determinar o que é um objeto. Então, esse foi meu segundo passo. Passei de tentar entender quais eram as categorias e de onde saíam, para saber como é que essas categorias se relacionavam com a sensibilidade, com aquilo que era dado. Então, esse foi meu segundo passo no mestrado. E no doutorado, aí eu pensei, bom, se Kant relaciona categorias com algo sensível na experiência cognitiva, não será que relaciona categorias com algo sensível na experiência prática e na experiência estética? E aí avancei em uma teoria no problema da significação em Kant, em uma teoria do significado dos conceitos teóricos, práticos e reflexionantes. Como é que o conceito, como é que a lei moral faz sentido para o ser racional finito? Como é que um juízo estético faz sentido para um ser racional finito? E aí fui a ver que na fundamentação da metafísica dos costumes
Y en la crítica da razón práctica, Kant, além de formular o imperativo categórico, age de tal modo que a máxima de tua vontade possa ser elaborada como lei da natureza, além de fazer isso, o que Kant também fazia era dizer que, bom, que aquela lei, de algum modo, era imperativa para o ser racional finito, obrigava ao ser racional, forçava, tinha força de lei. E aí, quando você vai vendo, ele diz a força de lei humilha o amor próprio do sujeito da experiência moral. E quando avança um pouquinho mais na leitura, ele diz isso produz um respeito, um sentimento de respeito, como sentimento moral. Pronto, Giseo, aqui está o problema. A moral kantiana não depende apenas de que eu seja um ser racional e de que eu entenda que a lei me manda. Ela deve me impulsionar a mandar. E ela me impulsiona quando essa lei, ela mesma, faz aparecer o sentimento de respeito à lei moral. Então, assim como na primeira crítica eu tinha uma relação entre conceitos e a sensibilidade que se dá espaço-temporalmente, aqui eu tinha uma relação entre a lei moral e um sentimento peculiar, sui generis, disse Kant, que é o sentimento moral. Quando eu vou para a terceira crítica, no parágrafo 9 da crítica da faculdade de julgar, quando fala do juízo estético, ele volta a colocar o mesmo problema. O problema do juízo estético é a relação que tem com o sentimento. Quando eu digo essa rosa é bela, eu não estou me referindo a um atributo da rosa, disse Kant, sino que eu reenvio esse juízo ao sujeito que julga e que determina a partir do sentimento entre o livre jogo da imaginação e o entendimento de prazer ou desprazer. Então, por ocasião da representação da rosa, isso produz, de algum modo, um juízo, essa rosa é bela, porque eu estou referindo ao sentimento de prazer que causa em mim, a ocasião da representação da rosa enquanto bela. Não estou falando de um atributo da rosa. Então aí comecei a ver que tanto na crítica da razão pura, quanto na prática, quanto na crítica da faculdade de julgar, sempre aparecia uma relação entre conceitos e sentimentos, entre conceitos e uma afetividade, digamos assim. Então, como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Como pergunta Kant, desde a primeira crítica, volta a perguntar na fundamentação, volta a perguntar na crítica da faculdade de julgar. Bom, são possíveis porque eu tenho representações intelectuais, categorias, representações sensíveis, sentimentos, afetos, percepções, relações, operações sintáticas que ordenam sintaticamente a proposição e operações semânticas, quer dizer, operações que me indicam a relação da categoria com aquilo ao qual a categoria se refere. E a partir de aí, nós podemos dizer que temos um aparelho cognitivo, um aparelho prático, um aparelho estético, um aparelho da razão que funciona com representações sensíveis, representações intelectuais, operações lógicas e operações lógico-semânticas. E operadores da razão que me permitem ordenar todas essas proposições em séries, em conjuntos, em totalidades, e assim poder avançar no conhecimento prático, no conhecimento estético, ou em conhecimento prático e em conhecimento teórico, ou inclusive avançar da experiência estética para o conhecimento teleológico, como é na terceira crítica. Então, tudo isso foi me levando durante a década de 90 para o ano 2000, e no ano 2000 começo a entender por que a natureza humana era um problema tão importante para Kant, que eu nunca tinha percebido em 12 anos, 13, 14, estar lendo a crítica da razão pura. Para mim, a natureza humana era uma coisa que não era relevante.
para mí o relevante era a estrutura do juízo, a estrutura formal do juízo, a estrutura sintática, a relação semântica com os sentimentos, mas aí descobri que para que tudo isso funcione era preciso esse aparelho, que Kant chamava de sujeito, de natureza humana, de ser humano, de homem, de razão humana. Aí então que eu comecei a investigar a natureza humana em Kant. E aí me deparei com que Kant passou 24 anos de sua vida, todo ano, um semestre por ano, dando aulas de antropologia. Foi a aula que mais durou, a aula de antropologia. Kant deu aulas, como vocês sabem, de quase todo. Kant, até uma idade avançada, ele era professor horista na faculdade. Ele era um professor que nem sequer recebia salário, eram os alunos que pagavam para ele. Então ele tinha que dar aula de todo, deu aula de mineralogia, deu aula de matemática, de direito, de qualquer coisa ele dava aula, porque tinha que ganhar sua vida. Até que em 1970, olha, Kant nasce no 24, e só em 1770 consegue uma cátedra que era com salário. São mais ou menos 55 anos. Quantos anos são? De 24 a 70, quanto é? 46 anos, então? 46, olha, 46 anos. Até os 46 anos o sujeito não cobrava salário, não recebia salário. Recebia, assim, dinheiro que ia juntando de bico que fazia. Hoje chamariam empreendedor, coisa assim, mas bico fazia e recebia esse salário. E com 46 anos, então, se sua conta está certa, aí aparece, então, seu primeiro salário. E aí começa a dar aula de metafísica, aula de lógica que lhe interessava. Mas a aula de antropologia, ele começa a dar no ano 72, 73 e para de dar aulas em 1796, o ano de aposentadoria de Kant, né? Nós tínhamos, antes da Segunda Guerra Mundial, várias versões dessas aulas. Depois sobraram só 7 versões, que são as que estão na Academia Aufgabe. E a partir de aí nós podemos ver como Kant tenta, de algum modo, trabalhar paralelamente. 1770 é a época em que Kant está trabalhando na crítica da razão pura. Quer dizer, em uma parte do dia Kant escrevia a crítica da razão pura, e na outra parte do dia Kant preparava e dava aula de antropologia. Que se ao mesmo tempo que ia avançando no projeto da filosofia transcendental, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade do juízo, ia também avançando em seus estudos sobre antropologia. Mas não era uma antropologia, como disse ele, fisiológica. Não era uma antropologia, como disse ele, para saber o que a natureza faz do homem. Senão uma antropologia para saber o que a natureza, o que o ser humano faz, pode e deve fazer de si mesmo. Ele introduz a categoria, ele introduz a cátedra de antropologia na universidade. Se não é o primeiro, é o segundo. O professor Ricardo Terra me disse que uma vez ele encontrou anterior a Kant que dava aula de antropologia. Então, se não é o primeiro, é o segundo em dar aula de antropologia na universidade. Coisa curiosa, porque não está na história da antropologia. A história da antropologia esquece isso, muitas vezes, né? Coloca Rousseau, por exemplo, e Rousseau é inspiração de Kant, mas Kant dá aula de antropologia, e de uma antropologia que ele caracteriza do ponto de vista pragmático, quer dizer, não fisiológico. Não é o que a natureza faz do ser humano, sino o que o ser humano pode e deve fazer de si mesmo, né? Então, a partir de aí é que ele começa a trabalhar os elementos antropológicos que nós vemos nas 3 críticas.
En, mi, en cuanto a historia de Kant, ya que ese es el segundo punto de nuestro título, a historia en Kant foi trabalhada desde os textos pré-críticos. Kant tem um primeiro texto de história sobre a história da Terra, a história do ponto de vista da história natural. Ele se preocupava sobre isso. Em 1784, ele publica a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Um livro muito importante, um pequeno livro muito importante, que fala de como, a partir das capacidades que tem a natureza humana, o ser humano, se desenvolvidas progressivamente, chegamos ao homem cosmopolita, ao cidadão cosmopolita e a um mundo cosmopolita. Ele, então, a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita propõe uma natureza humana, um conjunto de capacidades, disposições e germes que teria essa natureza humana, o desenvolvimento natural dessas capacidades, disposições e germes, e um propósito da natureza, né? Um propósito da natureza que conduziria todas essas capacidades até o desenvolvimento de uma cidadania cosmopolita e de um mundo cosmopolita, né? É interessante porque ele, por um lado, abandona a história natural das capas teutônicas, mas, por outro lado, ainda está no interior de uma experiência cognitiva, digamos assim, guiada por um propósito da natureza, né? Quer dizer, não é Deus exatamente quem nos força a fazer a história, mas de algum modo somos forçados a fazer a história a partir desse propósito da natureza. Só que em 1798, Kant publica um apanhado de artigos que tinha escrito, que se chama Conflito das Faculdades. O Conflito das Faculdades é um livro bem interessante, porque trata do estatuto da própria filosofia e da autonomia universitária, onde se exerceria o trabalho do filósofo. Aí ele vai desenvolver a ideia de um conflito da faculdade de filosofia com a faculdade de medicina, de um conflito da faculdade de filosofia com a faculdade de teologia e de um conflito da faculdade de medicina com a faculdade de direito. Quando ele vai falar sobre a faculdade de direito, ele aí introduz o problema de se é possível pensar uma história da espécie humana que progrida, que tenda para melhor. Será que é possível pensar racionalmente, objetivamente, uma proposição onde nós pensemos que a história da espécie humana tende para melhor? Porque não podemos pensar que a espécie humana tende para pior, não podemos pensar que a espécie humana não tende para lugar nenhum, nós podemos pensar que a espécie humana é forçada a ir para melhor, né? Então, a partir de aí, a partir do exame dessa proposição, ele, de algum modo, diz que, bom, que a história não é feita por um Deus, a história não é feita por uma providência natural, providência, natureza sai, a história não é feita nem por grandes personalidades. Diz Kant, a história é feita pelo povo, das Volk, pelo povo. Ele disse que por ocasião de um evento, né, como nós podemos pensar que pode ser a Revolução Francesa na época, os espectadores desse evento se veem afetados pelo afeto de entusiasmo. Aí outra vez introduzimos o afeto de entusiasmo.
E esse afeto de entusiasmo afeta a cada um dos indivíduos no povo para agir por dever. Então, esse afeto de entusiasmo que nos impulsiona a agir por dever, nos impulsiona a asociar o entusiasmo com as ideias revolucionárias e desse modo progredir para melhor. É interessante esse texto, eu recomendo muito o conflito das faculdades, o conflito da faculdade de filosofia com a faculdade de direito, porque aí vamos a ver, eu acho que pela primeira vez aqui no Ocidente, a ideia de que é o povo que faz a transformação social, é o povo que faz a história, e é um povo entusiasmado, mas é um povo entusiasmado que vincula esse entusiasmo com ideias racionais da república, da revolução. Se esse povo entusiasmado vincula esse entusiasmo com ideias religiosas, Kanji se vira fanático. Se esse povo entusiasmado vincula essas ideias com ideias dogmáticas, vira terrorista. E ele fala de terrorismo naquele momento, não? Fala de fanatismo e fala de terrorismo. Mas também fala do povo que vincula esse afeto a ideias republicanas e nos conduz a uma transformação social. Que ele dizia, maior participação do povo, através de produtos do Estado de Direito. O progresso da história se daria quando realmente se efetivam os direitos da cidadania, desses cidadãos, de cidadãos da República, que se transformarão em cidadãos do mundo. Né? Então é interessante ver como na experiência cognitiva, na experiência prática e na experiência estética, há elementos do juízo que se articulam com algo assim que podemos chamar de uma natureza humana, para que seja possível a experiência cognitiva, a experiência prática, a experiência estética. Mas na história já tem uma peculiaridade maior. Se trata de elementos da proposição com elementos de uma natureza humana que de algum modo se articula não apenas em um sujeito individual, sino também em um sujeito coletivo, que é o povo, e que permitirá o progresso da espécie. Né? E é interessante, ele diz, o povo não são todos. A aristocracia, que está defendendo os interesses dogmáticos, não é o povo. O povo é quem defende os interesses de maior participação republicana, de maior inclusão social através do Estado de Direito. Né? Então, a partir de aí é que nós avançamos. E esse povo se opõe à aristocracia. E Kant diz, inclusive mais, diz que esse entusiasmo e essas ideias do povo não vão poder ser derrocadas nem com as melhores armas da aristocracia. Né? A aristocracia armada não vai conseguir vencer as ideias da república e o entusiasmo do povo. Então, mas eles precisam fazer, ninguém vai fazer por eles. Né? Então, quando eu estou investigando nos últimos anos a natureza humana, eu investigo a natureza humana em Kant a partir dessa relação que se tem com a experiência cognitiva, com a experiência prática, com a experiência estética, com a experiência religiosa, com a experiência pedagógica e com a experiência histórico-política. Né? São os diferentes modos de nós podermos ir avançando na compreensão fenomênica, para não dizer fenomenológica, dos diferentes modos em que aparecem as proposições, aparece o sujeito e aparece um certo progresso cognitivo, progresso moral, estético, político, etc. Falei 45 minutos, não gostaria de abusar do tempo. Eu gostaria de saber se alguém tem perguntas ou alguma coisa que eu possa responder, para que já que é uma live, que fique um pouco mais interativa do que uma fala autocentrada.
Certinho, professor. Vamos perguntar para o pessoal aqui, então, se tem alguma pergunta para o professor. Estão aparecendo aqui alguns. Bom, a gente ainda tem tempo, professor. A live com uma hora, praticamente. Continuar, estender a sua fala. Aqui tem uma participante que fala do termo grego, entusiasmos, como grego, inspiração, possessão. Isso é interessante, inspiração e possessão. Kant, ao mesmo tempo que analisa o conceito de entusiasmo como afeto, dice que nós temos que ter cuidado, porque o entusiasmo pode virar um esvermer, um desvario. Por exemplo, ele entende que os místicos são pessoas desvairadas, que os terroristas, que os dogmáticos podem ser pessoas desvairadas, quer dizer, possuídos pelo entusiasmo e levados para qualquer lugar. Por isso é que há um elemento afetivo em qualquer experiência kantiana, podemos dizer assim, mas vinculado também com processos de uma certa racionalidade ou de um certo uso do discurso racional, né? Nós podemos estar muito entusiasmados y de repente estar possuídos por algún tipo de preconceito, por ejemplo, o por algún tipo de credo, y eso nos conduciría obviamente a algo muy longe de uma tendência para melhor na história, não? Da mesma forma que no caso da experiência cognitiva, esta questão entre os conceitos e a sensação, a percepção, os sentimentos, logicamente não nasce com Kant, não? Nós poderíamos dizer que o primeiro que coloca muito bem essa relação é Aristóteles. Veja que Aristóteles, quando vai falar das paixões, né, os sentimentos, os afetos, as paixões, Aristóteles, onde coloca o problema das paixões, Aristóteles? Não coloca em um livro de medicina, não coloca em um livro de história natural, coloca no livro 2 da retórica. Ele vai falar de retórica, e é onde fala de retórica que ele vai falar de afetos, vai falar de paixões. Quer dizer, para Aristóteles, a paixão, o afeto, o sentimento, a emoção, está entramado na linguagem, né? E essa é uma pista muito interessante. Então, me parece que Kant está entendendo que esses conceitos, ele mesmo disse essa frase na Crítica à Razão Pura, conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegos. Então, nós não temos como separar, a não ser analiticamente, o conceito da intuição. E a intuição é a sensibilidade em Kant, né? Aqui diz, quando ele fala que a Revolução Francesa gerou entusiasmo, o que quer... É assim, ele tem uma grande admiração pela Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo ele disse o seguinte, ele disse, se um homem, se um ser racional se pusesse a pensar todos os desastres que ocasionou a Revolução Francesa, arrebentou gente, fuzilou, guilhotinou, enforcou, ninguém avançaria em uma empresa tão delirante, né? Mas o fato é que isso aconteceu e que esse acontecimento produziu uma transformação da monarquia para a república. Então, para ele, o verdadeiramente transformador não é o revolucionário. O verdadeiramente transformador é o espectador que, por ocasião do que sucedeu em um evento revolucionário, ele está impulsionado a agir por dever.
e aí produz a grande transformação social. Quer dizer, a transformação social se dá, o progresso na história se dá pelo conjunto de participantes, espectadores, que por entusiasmo começam a participar. Quer dizer, se um grupo de pessoas enforca 4 aristocratas e ninguém entende aquilo como um progresso na história, então não é um progresso na história, né? Se todo mundo entende isso como um ato de violência, então será um ato de violência. Mas se os espectadores começam a ver que aquele ato consegue fazer com que caia a monarquia, comece a haver produtos do Estado de Direito, e isso impulsiona eles a favorecer, a propiciar mais produtos do Estado de Direito, então aí estamos diante de uma transformação social. Esse seria o ponto da filosofia de história, que tem algo de filosofia política, né, que tem algo de teoria da transformação social em Kant, né? Então, esse é o ponto, é a participação popular. A revolução não se dá por uma vanguardia revolucionária para Kant. A revolução não se dá por um ser iluminado. A revolução se dá quando todos os espectadores que constituem o povo, e aí voltamos, todos os espectadores que constituem o povo, não é toda a espécie, é o povo que avança com entusiasmo ligado às ideias da República. É esse que, de algum modo, nos permite ver o progresso da história, né? Então, o problema, aqui tem mais. Quais são as diferenças entre Kant e Hegel? São um monte a diferença entre Kant e Hegel. Aí teríamos, o senhor acha que esses pensadores ainda são as bases do nosso pensamento? Eu acho que certamente, tanto em Hegel quanto em Kant, podemos encontrar coisas muito importantes para poder pensar os problemas que nos dizem respeito. Me parece que a filosofia, mais do que uma coleção de mortos, se trata de um conjunto de textos em aberto, que de algum modo colocam problemas, que nos oferecem ferramentas para poder pensar os nossos problemas, né? Quando eu penso na história em Kant, é porque eu estou tentando pensar como é que eu penso a história presente e a história futura hoje, né? Em que sentido eu penso isso? Penso como a evolução de um espírito, penso como um plano divino de Deus, penso como um propósito da natureza, ou penso essa história do ponto de vista de um povo que é capaz de poder se emancipar e poder construir sua própria história. Bom, eu sou simpático a essa ideia. É aí que eu encontro elementos, não no canto 84, mas sim no canto 98. E é por isso que eu aí avanço nesse terreno. Quando eu penso a natureza humana, eu penso nos problemas e nos sintomas que temos hoje, né? Eu penso em como hoje nós temos cada vez mais sintomas de pânico, de angústia, de depressão, de rompimento do laço social. E o rompimento do laço social se produz por quê? Porque é um problema de história natural? Acho que não. Porque é um problema de falta de hormônio? Talvez, mas porque é um problema que tem que ver com a relação com o outro, com a praxis, isto é, com a pragmática. Eu sou simpático a essa ideia, então eu volto para lá e visito o texto de Kant, onde Kant diz: eu vou tentar pensar uma antropologia do ponto de vista da praxis, do ponto de vista da pragmática, do ponto de vista como são as pessoas na cidade, no campo, homens, mulheres, crianças, velhos, como são na Itália, na Alemanha. É certamente que Kant tem um monte de questões que são totalmente preconceituosas, próprias de sua época. Algumas não são próprias de sua época. Además, Kant é mais preconceituoso
que o preconceituoso da sua época, mas também me permite ver outros elementos. Então, quando eu vou estudar Kant, não vou fazer apologia de Kant, eu vou pegar dele os elementos que me permitem hoje pensar uma pragmática, uma praxis que me permita entender os sintomas de rompimento do laço social. E aí é que eu encontro elementos que têm a ver com a individualidade, com o gênero, com a espécie, com a etnia, com o povo, quer dizer, com a identificação individual, com a identificação coletiva, né? Então, a partir de aí, me dá esses elementos, né? Então, as diferenças entre Hegel e Kant são muitíssimas, mas Hegel também me dá elementos muito importantes, né? Independentemente de como que eu acho que acaba, parece que tudo acaba em Hegel, na filosofia de Hegel. Ele vê o espírito absoluto andando de cavalo pela janela de sua casa em Viena, quando vê passar a Napoleão. Bom, esse exagero é um exagero que mostra, que revela como é que ele se coloca no final da história. As coisas que Hegel fala sobre América e América Latina são penosas ou até engraçadas, não? Mas me parece que Hegel também nos dá elementos na dialética do senhor e do escravo, na ciência da experiência da consciência, no dato da percepção, elementos muito importantes que não devemos deixar de lado, não? Aqui diz o professor sobre as categorias e os metaconceitos puros do entendimento. Kant acredita que sejam aspectos qualitativos inatos em nós, seres cognoscensíveis, quer dizer, são a priori, por já nascerem comigo. Então, o que o aparelho tem são, digamos, as capacidades de execução judicativa, mas não os conceitos. Os conceitos não são inatos. O que poderia ser inato, diríamos assim, seria a capacidade de julgar. Quer dizer, aquele ente, por dizer de alguma forma, capaz de uma experiência cognitiva, deve ter a capacidade de julgar e, a partir de aí, produzir conceitos, não? No final de sua vida, no Opus Posthumum, Kant vai dizer que, bom, que no final das contas, aqueles 12 conceitos que ele, na Crítica da Razão Pura, havia achado que eram esses e não outros, que poderiam ser outros, os conceitos, né? Que sim, os conceitos que compõem uma experiência. De fato, é complicado você definir radicalmente diferente de Kant quais seriam os elementos de uma experiência de objetos capazes de ser vistos, diferente daqueles que Kant colocou, não? Existe a professora Patrícia Kawark, de lá da UFMG, existe o professor Décio Krause, de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, onde eles estudam física quântica. E eles entendem que a física quântica tem outro tipo de conceitos. A professora Patrícia Kawark, que eu recomendo muito, se você se interessa nesse tema, ter uma live com a professora Patrícia Kawark de Minas Gerais, do curso de filosofia de Belo Horizonte, né? Porque ela justamente trabalha Kant, trabalha a física kantiana e trabalha a física quântica. Hoje ela está na Alemanha, mas eu acho que podem entrar em contato, ela é uma pessoa muito gentil. E ela vai mostrar como precisamos avançar. Esse Kant nos dá uma pista desse modo de construir a experiência, mas hoje com a física quântica temos outros modos de construir a experiência. E ela avança nesses outros modos de construir a experiência. Me parece que a professora Patrícia é um exemplo muito claro de como é muito importante entender a história da filosofia
e poder ser um bom historiador da filosofia, e isso vale muitíssimo, mas também entender filosofia para poder ser um bom filósofo contemporâneo, digamos assim, e nos dedicarmos à filosofia contemporânea, ¿no? Eso me parece que, ahí me parece que vale a pena leer Kant, Hegel y Aristóteles y cualquier otro, ¿no? Algunos de vocês certamente se dedicarán a historia da filosofia e farán historia da filosofia, análise do texto, contextualização. Outros se dedicarán a exegese filosófica, então pegarán um texto, farán análise filogenético, farán análise da fonte, verán como foi escrito no manuscrito certamente, e outros tentarán se apropriar dos dispositivos conceituais de Kant, de Hegel ou de quem for, para poder, a partir de aí, pensar problemas filosóficos contemporâneos, não? De alguma forma, o que eu faço com Kant é me servir de Kant, ao mesmo tempo que eu acho que eu estou tentando entender Kant o mais razoavelmente possível, eu me sirvo de Kant para poder formular, para poder fazer de Kant um filósofo contemporâneo, não? Há um grupo de filósofos kantianos no mundo inteiro. Aqui, a Patrícia Caguarc, uma delas, a professora Maria Borges, em Santa Catarina, outra, que tentam, da mesma forma que eu, em outras perspectivas, tentam fazer de Kant um filósofo contemporâneo. Quer dizer, alguém que me ajuda a pensar os problemas contemporâneos, os problemas da história, os problemas das emoções, das afetividades, das doenças, etc. Não? Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor também, já que é de certa forma o assunto da minha pesquisa também. Eu estou começando, né, a pesquisar Kant, sobretudo a teoria do espaço-tempo na crítica da razão pura. Então eu queria fazer uma pergunta sobre como que o Kant enxerga a relação da sensibilidade, da intuição, que ele fala que é uma intuição interna, né, da sensibilidade, que é o tempo, e como que isso poderia ser conciliado com visões novas da física moderna, como a percepção de que o tempo ele tem um início junto com o espaço, né, no universo, com o Big Bang, a teoria da relatividade geral de Einstein. Como que a gente poderia trabalhar isso na filosofia para fazer o entendimento do Kant nos ajudar a construir algo a mais, junto com o entendimento do Einstein sobre o tempo, por exemplo? Não, é uma pergunta grande e complicada essa, realmente. Quem é esse orientador? Você orientadora? O Marco César Ceneda. Bom, ele é um excelente kantiano, nós estudamos juntos aqui na Unicamp. Ele é um excelente estudioso de Kant. O problema do tempo em Kant dá uma vida, na verdade, né? Me parece que é interessante estudar, ir aos poucos com a noção de tempo, estudar o tempo como intuição, estudar o tempo como forma de toda intuição possível, estudar o tempo a partir do sentido interno, estudar o tempo em relação com as categorias no esquematismo, estudar o tempo nos princípios do entendimento. Aí você tem diferentes modalidades do estudo do tempo, né? Se discute muito também entre estudiosos kantianos se o tempo já não é uma forma no qual as coisas aparecerem. De fato, Kant disse que o tempo é a forma de toda espaço e tempo são formas de toda intuição possível, não? Bom, essa forma está dada em uma temporalização das categorias ou no esquematismo. Então, se eu tivesse que começar a estudar o tempo agora, faria isso, iria estudando o tempo, primeiro como intuição,
depois como forma de toda intuição possível, depois em relação com as categorias no esquematismo, depois em relação com as proposições nos princípios do entendimento. A partir de aí, depois se veria essa relação que poderíamos pensar que o tempo pode ter ou não com a noção de tempo newtoniana, né? Muitos reduzem o tempo de Kant ao de Newton. Newton e Leibniz tiveram um debate bastante interessante, que me parece que a hora de estudar o tempo desde Kant seria interessante visitar o debate de Newton e Leibniz, para depois ver se se pode pensar o tempo em outra dimensão, como é o caso da física relativista. Aí já nós temos uma outra concepção de tempo, bem diferente da que Kant nos propõe na crítica da razão pura. Mas vejamos também que há um tempo da experiência cognitiva com relação a objetos da percepção. É esse o tempo que Kant está falando na crítica da razão pura. Poderíamos pensar o tempo que acontece também na física quântica. Bom, aí já não se trata de objetos que aparecem na percepção. Então, evidentemente, o tempo já aí é outro que o de Kant. Quer dizer, a sensibilidade que acompanharia as fórmulas da física quântica não é, evidentemente, o mesmo tipo de sensibilidade que acompanha as categorias do entendimento kantiana. Porque em uma física estamos diante de objetos da percepção. Em outra física estamos diante de outro tipo de objetos. Né? Como disse Décio Krause, de quasi-objetos. A rigor, na física quântica, não há objetos, há quasi-objetos. Bom, então aí já precisamos outros elementos que Kant não bastam. Quando nós passamos do tempo da experiência cognitiva para o tempo da experiência histórica em Kant, nós mudamos de tempo. O evento histórico em Kant é um acontecimento que se projeta para o passado, dá testemunho do presente e se abre para o futuro. Quer dizer, é um tempo, o evento é um evento que se abre para o passado, dá uma demonstração do presente e dá um diagnóstico do futuro e construi uma temporalidade diferente. Por exemplo, quando a Revolução Francesa se instaura, de algum modo, o evento da Revolução Francesa é demonstrativa de um acontecimento presente, é rememorativa dos eventos de rebelião passado e é diagnóstico de um progresso para melhor no futuro. Então, abre uma temporalidade diferente o tempo histórico. Então, é uma coisa muito importante. Nós não temos que confundir o tempo da crítica da razão pura, que é o tempo da experiência cognitiva, com o tempo, com a temporalidade dos eventos histórico-políticos, que são outros completamente diferentes. É curioso que um professor magnífico como Paul Ricoeur, quando vai falar de história, em vez de falar do tempo histórico, dos textos de história em Kant, ele vai se referir ao tempo da crítica da razão pura, né? Cometendo um erro gravíssimo, não? Porque Kant não escreveu só a crítica da razão pura, Kant escreveu alguns livros mais do que isso. O professor de fenomenologia deveria haver ido a buscar a temporalidade histórica nos textos históricos e não na experiência cognitiva, não? Então me parece que, assim como o tempo da crítica da razão pura, é preciso que trabalhar com minuciosidade. Dentro da experiência cognitiva, eu te diria que não é capaz de dar conta de todos os fenômenos da física relativa, da física quântica, mas ao mesmo tempo ele está falando então de um tipo de objeto da percepção,
en ese registro, né? Então, me parece que aí temos que ver qual é o alcance do conceito de tempo de Kant e qual é o limite do conceito de tempo de Kant também, né? Com certeza. A gente tem outra pergunta aqui, professor. Professor, Kant e Freud são intercambiáveis? Quer dizer, a partir do Kant, nos mostra a primeira crítica, a psicanálise seria possível como uma ciência? Nem a pau, diria, nem a pau. Não são intercambiáveis, não. Eu gosto de Kant e gosto de psicanálise. Vocês devem ter visto, eu trabalho com psicanálise, mas não são intercambiáveis. Cada um tem um conjunto de problemas diferentes, não? Se dedicou a coisas diferentes. En los puntos en los cuales se tocan, me parece que, digamos, un aborda o problema de una forma y otro aborda de otra. Voy a explicar mejor. Kant achaba que ni siquiera psicología podía ser ciencia. Kant entendía que ni la psicología podía ser algo así como una ciencia. No podía ser ciencia porque no podía ser cuantificada, ¿no? Y para Kant, ciencia, física, matemática, existen ciencias práticas para Kant. A história é uma ciência prática, a antropologia é uma ciência prática, mas a física e a química seriam ciências teóricas ou teoréticas. Portanto, deveriam poder matematizar seus objetos. Para Kant, essas ciências teoréticas são ciências que matematizam seus objetos. As ciências práticas não matematizam seus objetos. As ciências práticas versam sobre aquilo que o sujeito faz, pode e deve fazer de si mesmo. Então, aí encontramos o direito como ciência, a história como ciência, a política como ciência, a antropologia como ciência, não? Encontraríamos a psicanálise como ciência, poderia ser a pergunta que o colega está falando aí. Não sei, a verdade é que não sei. Por que não sei? Porque para Kant, Kant avançou nas ciências, na experiência cognitiva, com o princípio de causalidade natural. O que quer dizer? Que os objetos devem poder estar submetidos de alguma forma ao princípio de causalidade natural. Todo efeito deve poder ter uma causa natural, mecânica, né? Então, o princípio de causalidade deve poder funcionar, né? Quer dizer, se eu tenho um sintoma de pele, de uma reação na pele, bom, é porque alguma coisa biológica aconteceu em mim, né? Então, ele avança com o princípio de causalidade natural para as ciências teoréticas. Mas ele depois avança com o princípio de causalidade livre para as ciências práticas, podríamos dizer assim. Que se um sujeito deve poder ser livre em um momento de uma ação, para essa ação poder ser imputada a esse sujeito. Então, ele tem dois princípios de causalidade: o princípio de causalidade natural e o princípio de causalidade livre, consciente, né? Eu posso explicar meu movimento de aqui até a porta como um movimento físico de um objeto que dispensa energia, ou como um ato voluntário, volitivo. Eu vou levantar e ir até lá. Então, aí tem o princípio de causalidade natural, o princípio de causalidade consciente. Quando Freud se defronta com o fenômeno da histeria, ele vê que nenhum desses dois princípios consegue acolher a experiência da histeria. Quer dizer, um sintoma que não é causado voluntariamente, mas também não tem uma causa orgânica, podríamos dizer assim. E é assim que eu entendo que Freud dá um passo a mais e inventa um terceiro tipo de causalidade, a causalidade psíquica inconsciente, aquela que de algum modo me coloca em uma compulsão à repetição, né? Independentemente de minha vontade, e independentemente também de determinações biológicas, não? Sino que tem a ver com condutas que se repetem
porque de algum modo se inscrevem na relação que eu tenho com minha mãe, meu pai, meu cuidador, minha cuidadora, o lugar social ao qual pertenço, o ambiente no qual eu fui criado, e isso me coloca numa posição de sujeito de determinadas repetições, né? Então aí avança em outro tipo de saber, podemos dizer assim, né? Nesse sentido, a psicanálise é uma ciência nova, porque abre, podemos dizer, um novo campo semântico, um novo campo de sentido. Nós temos um campo semântico no qual inscrevimos a causalidade natural dos objetos da física, temos um campo semântico onde inscrevimos a causalidade livre, o direito, por exemplo. Se tudo se reduzisse à causalidade natural, mecânica, o direito não poderia existir, nem o direito nem o dever, porque se nós fôssemos só objetos de determinação causal natural, não haveria qualquer tipo de legislação que pressuponha que nós somos livres e que quando reivindicamos algo, podemos considerar esse algo como direito e que quando transgredimos uma lei, podemos transgredirla como sujeitos livres, né? Então nós temos um campo semântico que é o da causalidade natural, mecânica, temos um campo semântico que é o da causalidade livre, consciente, e Freud, eu entendo, que cria outro campo semântico da causalidade inconsciente, psíquica, inconsciente, onde nós, de algum modo, nos vemos presos de uma armadilha de repetição, na qual não queremos estar, mas também não podemos sair, a não ser que mudemos de posição subjetiva, e bom, e aí todo o processo da psicanálise, né? Excelente. Bom, professor, a gente já se estendeu bastante, né? Tomando bastante tempo do senhor. Foi um prazer imenso ouvir o senhor. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, alguma coisa, parece que os nossos colegas que estão acompanhando aqui, eles não têm mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Se o senhor quiser fazer uma consideração final. Eu quero agradecer muito o convite que vocês fizeram para mim, de poder estar conversando contigo, com as outras pessoas que estavam aqui ouvindo, com as que fizeram perguntas. Para mim é um prazer. E é um prazer e também é uma alegria saber que um grupo PET funciona e está trabalhando, e mesmo diante de uma pandemia não para e continua fazendo filosofia. Vi que teve a professora Georgia fazendo também lives aí, que me parece excelente, o professor Alcino Bonella, dois professores com os quais eu tenho uma relação afetiva muito grande e quero muito eles. Há um tempo, Alcino esteve aqui em casa almoçando e debatendo, antes da pandemia, debatendo o problema de comer carne, de comer arroz, e quais são as questões éticas, né? Alcino, por exemplo, é esse tipo de professor que tem uma grande... Alcino e a Georgia também, não? Tem uma grande formação na história da filosofia e são grandes conhecedores da história da filosofia e, ao mesmo tempo, eles fazem problemas contemporâneos. Hoje, Alcino... Outro dia discuti por aqui por WhatsApp com Alcino, porque não estava concordando com a proposta que ele estava fazendo, ele e o Darley, sobre as UTIs. Mas Alcino estudou desde os pré-socráticos até McIntyre e até o último dos éticos, para poder ter elementos, construir conceitualmente um problema urgente sobre a questão das UTI no caso de uma pandemia em nosso país. Que se não é alguém improvisado que vai achar que ele pode tirar essas coisas como um pensamento mágico, né? Ele revisou a história da filosofia para ver quais foram os modos de resolver problemas éticos, para ele escolher uma dessas formas e avançar sobre uma dessas formas, não?
Então, vocês têm excelentes professores na sua universidade aí, o Alexandre, o Olavo, enfim, o Marcos, Seneda, são pessoas de excelentemente bem formadas, que certamente devem estar ajudando a vocês em UPEC. E eu fico muito agradecido por estar aí entre vocês. Muito obrigado. O Pet Paideia agradece também, eu agradeço também, foi uma oportunidade incrível de ter contato com tudo isso que você passou para a gente, professor. A gente agradece demais e vamos aí fazendo filosofia mesmo durante a pandemia. Perfeito, Tá, muito obrigado. obrigado, boa Até noite. mais.